si, ela começa, eu acho que é importante a gente ler um pouquinho antes, começar lá em 32, porque ela acontece lá em 46, no versículo 46 de Marcos 10. Mas vamos começar um pouquinho antes para a gente contextualizar a história do cego de Jericó. Então diz lá no Evangelho, em Marcos 32, 10, 32, iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles. Aí vocês imaginam qual é o PowerPoint, isso escrito. E eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deveriam sobrevir, dizendo: e eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. E escarnecerão e açoitarão e cuspirão nele e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E aproximando-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. E ele lhes disse: que quereis que vos faça? E eles disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Pois podeis vós beber o cálice que eu bebo e serem batizados com o batismo que sou batizado? E eles disseram: podemos. Jesus, porém, disse-lhes: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabei que os que julgam ser príncipe dos gentios, deles se senhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer entre vós que quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Bem, nós estamos contextualizando o que antecede a passagem do cego de Jericó. Agora vem para o cego propriamente dito. E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: o que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Muito bem, chegamos. Eu acho que é o cego de Jericó mais comprido que alguém já viu, porque não começa que estava em Jericó. Mas sabe por que eu contei essa história? Porque nós precisamos contextualizar a história do cego de Jericó. Para começar, ele chama Bartimeu, ele era filho de Timeu. E você sabe por que ele era cego? Isso é só uma curiosidade. Bartimeu, o Timeu, que era o pai do Bartimeu, ele era um grande guerreiro judeu e ele era um revoltoso contra o Império Romano, sob a dominação romana. Então ele tinha uma consciência, quer dizer, no berço dele havia consciência da judia, da israelita, da esperança de vir um Messias que os libertaria do jugo. E o pai dele, ele foi crucificado, e o filho, para servir de exemplo, tinha os olhos arrancados. Os filhos dos revoltosos tinham os olhos arrancados. Então Timeu, filho de Bartimeu, ele era cego por causa disso. Mas apenas para dizer que ele tinha conhecimento da lei, eu tinha um berço que havia conhecimento da lei israelita, né? Então nem olho ele tinha. Nem olho o homem tinha. Só tem uma ideia. Como é que era a questão da visão quando a gente fica tirando no pé da letra as coisas, né? Toda a expressão do Evangelho, ela é simbólica. É muito importante entender isso. Por quê? Isso que o Haroldo uma vez que falou, quando ele falava das tradições israelitas, né? Porque a percepção do reino de Deus, a percepção do nosso amadurecimento espiritual, ele não se dá no conforto
da nossa intelectualidade. A gente usa a nossa intelectualidade como ferramenta para o entendimento da nossa posição espiritual. Por isso que a gente fala assim, tem a ver com sentimento. Já tem outra pessoa que falou o seguinte: o dia que eu conseguir juntar o meu raciocínio com o meu sentimento, com a minha emoção, eu movo montanhas. Não é verdade? A gente não consegue equacionar muito bem essas três coisas. Então nós temos que entender que às vezes a nossa razão puxa para algumas coisas que nossa vida diária, que a nossa linguagem, é onde nós trafegamos. Nós temos que entender que essa linguagem é apenas uma ferramenta para as percepções de cunho espiritual, ou de cunho íntimo, de coisas que fazem. Às vezes quando você fala assim, nossa, gente, tem um trem pegando aqui assim, que não sabe nem dizer o que é, mas não é por aí, só que pega ela para cima. Né? A gente não consegue dizer o nome, fala que é aflição, que é agonia, né? E às vezes quando a gente gosta muito da pessoa e fala assim, tem um trem aqui pegando a gente, primeiro tem um trem que resolve tudo, né? O trem traduz, né, uma linguagem, um significante universal. O que você tem? Um trem. Então um trem que a gente carrega assim. Então nós temos que interpretar, não temos, tá? O Evangelho é de livre interpretação. Os olhos que nós queremos julgar sobre ele são os olhos dessa nossa vivência aqui, vamos dizer, no meio espírita que nós temos envolvido. Vamos começar com as palavras-chave desse nosso texto, para a gente chegar lá no céu? Uma coisa. O Zaqueu era de Jericó. Zaqueu. Esse cego era de Jericó. Jericó ficava próximo a Jerusalém. Nós vamos chegar lá. Eu não conheço. Nós vamos chegar lá. Essa coisa é muito interessante. Começa por aí. Olha só. E iam no caminho, subindo para Jerusalém. E Jesus ia adiante deles. Olha essa primeira frase, gente. E iam no caminho. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Depois eles falam, Jesus adiante deles. Então eles iam no caminho. Qual que é? Existe a conotação e a denotação, né? A denotação eu diria caminho. Está aqui, ó, tem a estrada BR-040, a conotação caminho por onde se deve passar. Né? Onde é o caminho? O caminho é Jesus. Então eles iam no caminho. E qual caminho que eles iam? Aquele que Jesus ia diante deles. Então era o caminho que Jesus havia dito que era o caminho, verdade e vida. Então eles iam no caminho. Então o que é ir no caminho? É pôr-se a caminho. Né? Eu estou no caminho, eu me ponho a caminho, eu movimento, eu faço as coisas onde eu estou no caminho. Uma coisa é estar no caminho lá e eu estar no caminho. Eu estar no caminho, eu estou em movimento. Então estar no caminho, né, é você estar em movimento. E nesse movimento quem está à minha frente? Jesus. Não é verdade? E eu no caminho. Agora ele falou, subindo para Jerusalém. Você lembra a palestra do Ricardo? No sábado que ele fala? O que significa então Jerusalém? Jerusalém espiritual. O alto espiritual. O alto. Ascensão espiritual. Então, olha, só nessa primeira frase que nós estamos introduzindo, nós temos várias coisas que são simbólicas na nossa busca. Primeiro, iam no caminho, subindo para Jerusalém. Então eles estão falando de um processo de ascensão, né? De subida. Jerusalém podia estar no vale, não, ela está realmente na montanha, ela tem todo esse significado, tá certo? Então eles estavam buscando no caminho, com Jesus adiante, buscando o seu aprimoramento. E Jesus adiante dele, buscando o quê? Sua elevação espiritual significada por Jerusalém. Olha que interessante. Então nós estamos começando a entender que, na verdade, nós estamos vendo que Jesus, ele apontava o caminho para uma multidão e para os seus discípulos, aqueles que o seguiam, né? Que eram os mais chegados dele. Então, quando ele estava em caminho, dá a impressão que eu sempre tive essa ideia, quando falavam Jesus ia, eu imaginava Jesus caminhando. Jesus não precisava necessariamente pedir currículo, pegar um avião. O caminho que ele fala era cumprir a lei divina. Esse é o caminho. Então, quando eles iam pelo caminho, eles iam curando, eles iam compreendendo, eles iam escutando, eles iam amando, eles iam descobrindo, vivenciando. Como diz Emmanuel, cada bagatela que acontecia na vida era um motivo para que ele pudesse engrandecer ao outro. Esse é o caminho. Então, quando eles subiam, quando você sobe, uma coisa muito interessante, quando você já viu, né? Ladeira abaixo, quando você está junto. Agora para cima necessita esforço. Eles não desceram para Jerusalém, desceram, basta voltar as pernas que te rolam. Ainda mais com essa circunferência. Te rola legal, agora subir, meu amigo. Subir é esforço. Subiam para Jerusalém. Eles estavam no caminho, se esforçando, fazendo todo o processo. Olha que coisa interessante, né? Então o Evangelho encarrega
começar a fazer leituras diferentes deles. Fica feito eu besta, achando que caminhar era Jesus também. Como é que será que Jesus caminha? Caminhava amando. É assim que ele caminhava. Muito bem. E eles maravilhavam-se e seguiam atemorizados. Gente, por que eles estavam maravilhados e atemorizados? Porque toda vez, né, maravilhavam-se e atemorizavam. Porque diante das circunstâncias da vida, a gente tem medo. Diante daquilo que nos espera, da inevitável dor que marca o caminho de todos nós, a gente sente medo. Mas maravilhavam-se, porque Jesus era diante deles. Então, a cada temor que eles tinham, Jesus os maravilhava com a sua atitude divina, com as expressões de amor que ele tinha. Então, maravilhavam-se e atemorizavam-se também. Mas Jesus caminhava. Mas não vamos deter aqui, não pensamos no cheio no céu. Vamos em frente. E tornando a tomar consigo 12, começou a dizer a coisa que deveriam sobreviver. Você lembra que o Ricardo falou, né? Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas, e o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Então Jesus já sabia que seria a última vez que ele iria de forma, né, que ele passaria por ali em direção a Jerusalém. Muito bem. Se era a última vez que ele passava ali, gente, quem estava por ali, era assim, ó, é agora ou nunca, meu filho, você vai estar do lado de Jesus, presta atenção. Que já sabia que seria entregue lá aos sacerdotes, aos homens da lei. Então, quer dizer, passou por aqui, acabou, última chance. Não tem mais chance de você estar presente, né, na presença física da expressão do nosso Cristo, que era Jesus. Então, ele já sabia que ia acontecer isso, então ele avisou os discípulos que isso ia acontecer, né? E nessa história apareceu então Tiago e João. Olha só que interessante, na tradição israelita eles sempre falam: quem é você? Eu sou fulano, filho de fulano, ciclano. Por quê? Porque as casas representavam, a pessoa casava, era a mulher que ia para a casa, né, do filho. Então tinha aquela história: deixa eu enterrar meu pai, né? Deixa eu cumprir as tradições, os apegos que tinha. Então, quando falava que João e Tiago eram filhos de Zebedeu, eu achei muito interessante. Muita gente, quem era Zebedeu? Bem, Zebedeu, quando a gente olha no dicionário, fala assim: Zebedeu é burro. Qual é o seu Zebedeu, não é? Quem foi que fez com você? Foi um Zebedeu, um sujeito burro. Que na verdade caiu, né? Letícia, né? Está bem, quase que eu prefiro um Deus chamado Zebedeu, já pensou? Fica bacana. Mas Tiago já era filho de Zebedeu. Zebedeu, na verdade, tinha barcos lá na época que ele recrutou os filhos, né? Os pescadores que ele falou e tal, e eles tinham barcos. Então era um homem empresário, Zebedeu era empresário. Então, olha só que coisa interessante. Nós temos o Timeu, Bartimeu, filho de Timeu, que é filho de um revoltoso, conhecedor da lei, que tem umas expectativas. O outro era filho de um empresário. Então ele, de certa forma, era acostumado. Eu estou especulando aqui, mas essa origem é interessante a gente entender em função do que, uma coisa assim, meio assim, sutil que existe em cada um. Eles chegaram e falaram que nós compartilhamos a sua glória. E olha que Tiago e o irmão dele, como é que ele chama? João, não, né? É isso mesmo, João, né? Tiago e João, eles estavam no caminho com Jesus, né? Agora a gente pensa assim: puxa vida, mas se o cara estava no caminho com Jesus, como é que ele faz uma coisa dessa, né? Mas não, essa bagatela, essa vivência rápida, essa coisa pequena que aconteceu na pessoa que pediu para estar do lado, por quê? Era positivo pelo lado deles? Era, porque eles tinham uma admiração muito grande por Jesus, eles queriam estar próximos, eles queriam vivenciar essa glória, mas ele usou isso. Não é nada de mal que a gente aceita as coisas, são as ambições que nós aperfeiçoamos, né? Nós estamos ligados no mundo e somos movidos por algumas ambições, mas Jesus se alertou assim: não sou eu que determino isso, não. Estão dispostos a fazer as coisas, passar por que eu passei? Se estamos. Ele pegou e falou assim: olha, de fato, não é uma questão de vocês estarem, vocês passarão. O que eles querem dizer com isso? O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte: que aqui, gente, todos nós passaremos. E que no nosso caminho de ascensão, muitas das vezes, nós vamos ser um pouco chamados pelas nossas dificuldades, nossas ânsias de glória, né? De estar em destaque, estar sentado à esquerda, à direita de Jesus e tudo. Embora estejamos no caminho, nós todos estamos no caminho, com a nossa capacidade de percepção e com as heranças que nós recebemos, que são as ferramentas que nos são dispostas pela misericórdia divina, para que a gente aprenda a superá-las. Mas nós estamos no caminho, e vez ou outra elas vão se manifestar até para um processo de conhecimento nosso. Então João e Tiago passaram por um processo de conhecimento diante de Jesus, que disse para eles: se querem ser o maior, que seja o menor servindo.
que eu não vim aqui para ter glória, eu vim para servir. E aí, a gente pensa assim, não, eu vou servir a Deus. Assim, pelo amor de Deus, gente, Deus precisa de alguém para servir Ele? Não. Jesus precisa de alguém para servir Ele? Quem precisa de alguém para servir é o outro. Jesus veio para nos servir de exemplo, nos servir em auxílio e nos ser médico da alma. Servir a Deus é servir ao próximo. Então ele diz, se queres ter a glória, não sou eu que defino, não sou eu, serão suas ações que vão definir as suas posições de glória. Vocês que cedo ou tarde, porque como todos nós estamos passando por aqui e necessitando de ter esse aprimoramento, né? Cedo ou tarde nós precisaremos também nos mergulhar, já falando sobre o batismo, e outro dia a gente pode falar sobre o batismo, sobre o mergulhar inteiro, né? Batizar é ser mergulhar inteiro, não tem uma parte do seu corpo que não molha, né? No grego é emergir. Eu acho que a única pessoa que emerge inteiro não molha cabelo é o careca, porque fora de todo mundo se molha todo, né? Então quer dizer, ele falou, de fato você vai, mas não será pela imposição de estar à esquerda ou à direita, não, porque de fato todos nós temos como destino estarmos um com Deus, nós temos nosso caminho a percorrer, e muitas das vezes nós estamos seguindo Jesus, e mesmo assim caímos, que nós somos imperfeitos, mesmo assim somos movidos pelos nossos desejos, mas, vamos dizer, confessáveis, né? Eu quero estar à direita, eu quero estar à esquerda de Jesus, né? Então eu vim falar sobre isso. Muito bem. Chegamos então ao cego, né? Aí ele fala, qualquer entre vós quiser ser o primeiro, será o servo de todos, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui está ruim, eu segurar essa inspiração. Bonita, né? Não tem discussão. Eu estava mostrando isso aqui, eu peguei num hotel, lá tem 30 anos. Acho tão bonitinho, né? Mas é inútil. Para segurar sempre é inútil, né? Podia segurar. E depois foram para Jericó. Então eles estão no caminho, finalmente chegaram em Jericó. E saindo eles, Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, olha só, com seus discípulos e uma grande multidão, quer dizer, havia muitos que já seguiam Jesus. Havia muitos que iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus adiante deles. Então eles estiveram em Jericó, provavelmente deram um Zaqueu naquele momento, né? Então naquele momento já havia uma multidão seguindo, né? Bartimeu, o cego, filho de Timeu, já contei para vocês quem era Timeu? O revoltoso. Agora olha que fantástico, estava assentado junto do caminho, mendigando. O que ele estava fazendo? Vamos pensar nessa frase? Estava sentado. Quem está sentado está em movimento? Hoje nós podemos dizer que sim, que senta na frente do computador faz mais coisas do que se estivesse caminhando e pegando perna, né? Pelo amor de Deus. O intelectual senta, ele lê, tá, vamos contextualizar bem feito. Qual é o sentido de estar sentado? Né? Estava sentado à beira do caminho. Mas você não acha que parece que leproso ficava também? Sim. Cego, paralítico. Sim, todos ficavam assim. Todos têm essa postura, mas todos estão, como eu falei no início, que toda palavra do Evangelho tem um símbolo, um significado mais profundo do que todos eles, ou são, poderiam ser cegos, poderiam ser leprosos, poderiam ser aleijados. O que são as lepras, as aleijões, as cegueiras que nós carregamos? Vamos nos colocar nesse processo? Um cego, quer dizer, o cego é aquele que não vê. Como um aleijado, aquele que não se movimenta. O leproso é aquele que está corrompido pela própria doença, como um que tem um transtorno mental. E nós entendemos hoje que, como nós temos uma individualidade, as personalidades servem no aprimoramento dessa individualidade, muitas das vezes a nossa expressão de doença numa determinada personalidade é ferramenta para o aprimoramento da individualidade. Dá para entender isso? Não falei complicado. Então veja, quando você fala que você é cego, é uma ferramenta para aprimorar a sua individualidade, a sua personalidade, com as dificuldades necessárias para a sua suplantação, para melhorar como espírito. Então, quando você fala que é um cego sentado ao caminho, a imagem que nós queremos trabalhar é a seguinte: eu falei a vocês, o que é o caminho? O caminho é aquele que Jesus vai à frente. Esse é o caminho. O caminho é a passagem? É a BR-040? Não. Sentar à beira do caminho é aquele que, mesmo cego, observa o caminho.
mas não percebe. Vamos nos colocar claramente a respeito disso? Porque não adianta a gente falar, que beleza, né? Que imagem linda, e que nós com isso? Vamos nós nessa. Mas ele bate a porta pedindo. É isso que eu quero dizer para você, ele mendiga. Isso. Ele mendiga. Mas tem um momento de mendigar. Até Não então estava nadão lá. Até então ele estava mendigando. Até então ele estava mendigando. Vou continuar com a história, mas até então eles mendigando. Vamos pegar. Estava Bartimeu sentado à beira, sentado, sem movimento, à beira do caminho, mendigando. Então você vê Jesus no caminho, qualquer pessoa que esteja no caminho, tá certo? Não precisa ser necessariamente Jesus, que depois ele viu que era Jesus, né? Mas quando você está mendigando, o que você está pedindo? Eu estou pedindo um pouco do que você tem, das suas conquistas, de forma a satisfazer as minhas necessidades. Então vamos colocar nessa história aqui, como é que a gente faz nossa vida sob o ponto de vista da espiritualização? Quantas e quantas vezes a gente está com os olhos, eu falei idiota, né? Idiota é o idiota, que fica assim, né? Como é que é a expressão que eu gosto? Na órbita do próprio umbigo. Né? Não quer dizer que é um cara burro, o idiota é aquele que pensa só nele. Né? Então eu fico lá sentado, eu não me ponho no caminho. Eu não me ponho no caminho. Mas não é o caminho de andar, não, é o caminho de amar. É o caminho que Jesus vai à frente. Eu fico sentado à beira dele e fico assim, me dá um pouquinho, sofro tanto. Olha aqui, vou te dar uma coisa, né? Vocês já perceberam isso? Quantas vezes a gente fala assim, gente, eu sofro tanto, gente, olha para mim. E começa a pedir esmola não para Jesus, porque Jesus, ele tem amor, tem aquela coisa toda. Nós temos várias histórias contando, para qualquer um que esteja no caminho. Eu preciso, eu necessito. Nossa, fulano é tão evoluído, eu preciso que ele venha cá me ajudar. E ele não se move, ele permanece sentado. É ruim? Não sei, porque na verdade ele pelo menos percebe, ele foi até a beira do caminho, ele percebe que há um caminho. A postura dele é que não está boa. A postura dele é de ficar sentado, não conseguir enxergar, que ele tem que se pôr no caminho. Tem que se pôr em movimento. Olha a gente. Quantas vezes a gente fala assim, nossa, eu preciso que olhem por mim, que eu estou em cadê o seu movimento? Você vai permanecer sentado, observando, maravilhado o caminho que os outros estão fazendo, aquele caminho que passa, você vai ficar sempre à beira? Será que não está no momento da gente pegar e se colocar em caminho, levantar daí, levanta esse traseiro gordo e começa a se mexer? Não é verdade? Então o cego de Jericó, de certa forma, na nossa visão aqui, ele representa aquela pessoa que está estagnada, consegue perceber que é o caminho, mas ele prefere não reconhecer o caminho, reconhecer que há um caminho para outro e mendiga. Não é para entender? Na verdade, quantas vezes a gente fala assim, nossa, você pode ficar lá o que quer? Outro dia eu peguei um moço, veio lá para casa, dei banho, dei comida, dei escola, disse que a gente fugiu. Eu não quero não. Mais ou menos por aí. Às vezes tem uma pessoa que fala assim, vê uma dor superlativa, te dá uma sacudida e fala assim, tá vendo? Você tem força. Tá vendo? Olha a sua história. Mexe. E você fala, não, vou ficar aqui no cabelo, vou ficar meditando, daqui a pouco passa outro. Eu faço essa brincadeira e diz para mim assim, você está 100%? Eu falo assim, não, 95%. Mas por quê? Porque eu gosto de 5% de dengo. Tem gente que está 95% de dengo, não pode. Deixa só 5%, gente, porque é bom denguinho, mas não é assim também, não. É gostoso um denguinho, né? Essas questões assim são simples e servem pra gente, né? Porque, no nosso caso, conhecimento, a gente tem. Muitas vezes a gente dá muito conselho para os outros, mas não faz aquilo. Seria mais ou menos isso. A gente sabe o caminho, né? Com essas pessoas, né? Às vezes, né? Essas pessoas que, você vai lá no centro, então reza pra mim. Reza pra mim. Porque eles não têm muita fé, reza pra mim, mas ela também, né? Não se movimenta. Pede pra, né? Acho que de repente esse pedido, né? De oração, por favor. Dependendo da situação da pessoa, é simplesmente uma mendigância, porque ela tá, né, ela não faz a parte dela e tá pedindo. É ruim? Não, né? Já é uma coisa, o início. É o início. Mas e aí quer ver uma coisa? Que coisa boa quando a pessoa pede oração, né? Você fala, obrigado pela oportunidade, né? De eu sair, de eu me colocar no caminho, de eu poder caminhar quando você me pede oração, que bom, maravilhoso, né? Mas é isso, não é ruim, não é. Pelo menos eu percebo que é necessidade. Quer dizer, um dos pontos do AR que eu acho mais interessante é reconhecer que você tem uma dificuldade. Não é sem reconhecer a pessoa do AR, é reconhecer primeiro que você tem um problema. Né? Então vamos lá. Desse jeito nós vamos sair daqui
10 da noite, e cada frase assim, estou falando milhões aqui, mas vamos lá. O cego Timeu estava sentado junto ao caminho indicando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Olha só, e ouvindo que era Jesus de Nazaré. Aqui está ali, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, então, quer dizer, já estava próximo do caminho, ele sabia de Jesus, né? Era bacanão, era o tchan da história. Nós precisamos ver, opa, isso aqui é bom. Aí, o que ele fala? Olha a percepção dele, que eu falo que é muito interessante. Muito embora ele estivesse lá, ele estava se preparando, ele estava se redirecionando, ele estava cego, ele estava ansiando, ele indicava, ele estava à beira do caminho, mas ele ansiava por algo mais. Ele não estava como nós, muitas das vezes, nós somos tomados por uma inquietação íntima, de que eu preciso, nossa, minha vida está boa, nossa, está ótimo, o casamento está bom, não está faltando dinheiro, eu pago Copasa, NET, tudo bem, está tudo pago, PTU, então beleza. Né? Tá bom? Nossa, eu estou pagando CVC legal, vou fazer um cruzeiro, maravilha, está tudo muito bem, o carro estou pagando direitinho, né? Vou trocar daqui a 2 anos, vai ser jóia, está tudo maravilha, você sente um trem aqui, né? Que não está, né? É mais ou menos por aí, não tem? Como me chama um trem, assim, que negócio que eu falei com vocês, tem um trem que fica assim, ele já estava com aquele trem. Na hora que ele pega e fala assim, filho de Deus, ele pega, esse trem começa a balançar e fala, nossa, está aqui, mas por que ele estava autônomo? As percepções, é como você estava se alimentando, é como você está levando o seu dia. Você já viu gente que fica às vezes o tempo todo pensando assim, nossa senhora, tem uma violência nesse mundo, né? Nossa senhora, todo lugar que a gente vai só violência, só tem assalto. Aí vai lá e compra aquele negócio aqui, o dia, sei lá como é que chama, um jornal, um livro, você abre, você vai dar uma taça de sangue, né? Tem médico, mulher pelada, sangue, não tem isso? Tem. Sempre tem uma mulher pelada, novela, um sangue, estrupou 3 e saiu. Assim. Aquela a pessoa anda com aquela cabeça do ciclo, tem gente conhecendo, só tem que piorar, tem mais é que matar o sujeito. E sabe, começa a alimentar esse trem assim. Né? Aí eu lembro do caso do seu Agostinho, né, de Ofrotone, ele era um padeiro, né? E ele tinha um menino que dava recado também cedinho. Ele mandou o menino fazer não sei o quê, e ele, bravo, né? Muito bravo, muito assim. Aí ele chegou e falou assim, vai lá e fala assim, não sei o quê. Aí ele esqueceu que tinha mais uma coisa para falar com o menino que ele tinha que contar. Aí chegou lá fora e armou assim para chamar o menino, passou uma senhora do lado, que era moradora do negócio, olhou e falou assim, bom dia, seu Agostinho. Bom dia, ela tomou um susto. Achou que estava bravo com ela. Bom dia, desculpa e tal. Mas porque aquilo estava em todos dele, estava naquela braveza. Então qualquer resposta que ele desse, qualquer manifestação que ele desse, é naquele tom. Entendeu? A gente prepara as coisas de acordo com o tom que a gente olha nas coisas. Se a gente começa a pensar muito só em assalto, em morte, em gente que não presta, em corrupção, lá no jornal, quer pegar o jornal só para falar mal de político. Vou mandar um grupo falar assim, você viu que absurdo lá assim, fica naquela cabeça o dia inteiro, gente, eu não quero ter desse pó. Aí você vai perguntar, calça, mas não é possível, porque olha, como é que sua cabeça vai pensar em quê? Hã? Aí fica aquele também que fica assim com medindo miséria. Você já viu? Fala assim, você machuquei o pé. Você que não viu o que eu fiz com o meu joelho. Não é nada. Meu joelho aqui, você deixou um chinelo esse sapato. Você alimenta um tom, um Bartimeu. Ele estava com um tom para querer, sabe? De querer. E ele era, como ele tinha na instrução, mas ele falou o seguinte, olha, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi. Opa, peraí, não era Jesus de Nazaré? Ele estava falando, filho de Jesus, filho de Davi? Mas ele é da família de Davi. Não, sim. Ele estava reconhecendo que Jesus era o Messias prometido. Porque o Messias prometido, ele é filho de Davi. Então, quando falou Jesus de Nazaré, é ele. É o tal filho de Davi. Aqui é a última chance de ir embora. Pelo amor de Deus, para esse sujeito aí. Não quero falar com ele agora. Me solta. Eu quero falar com ele agora. Esse é o momento que eu acho que marca na vida de todos nós, quando a gente percebe que uma coisa é Jesus, filho de Nazaré, nas histórias, que a gente ouve, 2000 anos que a gente fala, mas Jesus, em nome de Jesus, Jesus da Eucaristia, Jesus está aqui, mas você, dentro de você, no seu íntimo, naquele trem que está mexendo, dentro daquilo, você reconhecer que é Jesus, filho de Davi, que é o Cristo, o governador desse planeta, que é o Messias, né? Que é aquele que veio para poder
poder vivenciar, para mostrar, para salvar através da demonstração do caminho a ser seguido. Assim que ele nos salva, quer dizer, faz o que ele faz, vai fundo. Isso mexe com aquele trem, aquele negocinho que está ali. Aí quando ele viu mexendo, ele estava pronto, ele não estava para gritar com ninguém, ele estava pronto. Ele estava com o tom pensando assim, eu tenho que descobrir, eu tenho que sair dessa mendicância, eu tenho que me mover, eu tenho que entrar no caminho. Mas ao ouvir falar de Jesus, filho de Nazaré, mas ele percebeu, é Jesus, filho de Davi. Ele não tinha olhos, mas tinha ouvido. Tinha percepções. Essa questão de olhar é que talvez que acontece conosco. A gente pode ver, está criticando, nossa, você está lá no centro, casa para mim, tal, depois e tal, não sei o quê. Falar que não ouviu de Jesus. Quem da nossa sociedade ocidental não ouviu falar de Jesus? Você pode ter a interpretação que você quiser, olhar para os carros, etc. Mas um dia é aquele trenzinho que pega a gente aqui, ó. Eu acho até chato, vai ter muita agonia. Olha que pega de braço do saco. Tristeza, né? Mas tem trem que pega na gente, não tem? Trem assim. Mas quando bate aquele trem assim, ele fala, não, reconheci, é filho de Davi. Não é o fato de ser filho de Davi que ele tem conhecimento da lei, não. É o fato do reconhecimento que ele é o caminho. O exemplo dele, é ele que vai me mover. Está ali. Ele podia chamar Zé, não tem problema, mas você percebeu. Que é ele. Por isso que ele fala, filho de Davi. Ele clama por ele. E aí o que ele fala? Ele fala assim, aqui, ceguinho aqui, cuida de ceguinho aqui, eu conheço um pouco de atenção. Não falou não. Falou assim, tem misericórdia de mim. Ele chegou, como eu estava brincando assim, ele podia falar assim, feito o outro lá que falou, me coloca à sua direita, eu tenho merecimento. Merecimento. O que é merecimento? Amor nunca precisou de paga. Então, algo do amor que você merece, você merecer para ter amor? Ele clamou por um suposto direito, pelo fato de ele ser cego, ter sido ter os olhos arrancados pela revolta do pai. Ele clamou pela necessidade dele, que ele tinha menos que as demais pessoas para poder ser atendido por Jesus. Não. Ele se colocou numa posição humilde por reconhecer a grandeza, por ser filho de Davi, por reconhecer que está ali o caminho dele. Ele se colocou de forma humilde. Tem misericórdia de mim, porque eu não estou clamando por justiça, por direito, por nada. Eu estou clamando por misericórdia. Que a posição mais humilde que você falar assim, tem misericórdia de mim. É diferente. Não é verdade? Você chegar e falar assim, me dá aqui isso. Não tem misericórdia de mim. Que vem do coração, é cordes. É cordes. Sinta. Eu clamo pelo seu amor. Eu clamo por isso. Eu não clamo direito, porque eu sofri de muito, então eu mereço ter um pouco de atento agora. Não feito eu os 95%. Não clama nada. Eu clamo misericórdia. O que você puder me dar de amor. Por amor. É isso, cordes. É isso que eu quero. É isso que eu estou pedindo. Já não é mendicância. Entendeu a diferença? A gente usa aqui, mas misericórdia, misericórdia. Tá bom, isso aí são é que a gente trabalha, mas no Evangelho a gente tem que ter atenção. A palavra existe com uma intenção, é uma língua. Aí tem várias formas de pedir, né? Eu lembrando ontem do palestrante falando aqui, do exemplo daquela mulher que pega o manto do Senhor. Ah, sei. Só pegou. Não falou nada. Falou nada, aquela que estava com menstruação. Hemorrágica. Mulher hemorrágica. Mulher hemorrágica. Pegou no manto. Pronto, acabou. Ele já decifrou toda né? História, como é que é, e o que tinha que fazer. Exato. Às vezes nem é falando, às vezes é pelo gesto. Por isso que a gente fala que o falar são as ferramentas para poder atender a nossa incapacidade de percepção dos sentimentos e das questões espirituais verdadeiramente. Então ele fala, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele chamava cada vez mais filho de Davi, tem misericórdia de mim, gente. Tá você aqui, essa senhora aqui, uma queridíssima, ela falando comigo, ela, larguei de centro aqui, eu vou largando e tal, e aí como eu vou conversar com uma pessoa que nos orienta muito bem, falou assim, acontece muito, na hora que você começa a pegar, e alguém fala, você tá doido. Você falou isso mesmo? Falou? Viu? Ainda estou falando, ainda você não é brincadeira dele? Não, aqui chegou de manhã, eu falei com ela, eu ia falar do assunto, isso aqui não. Gostei de falar comigo muitos anos. Ela falou mesmo, eu falo mesmo. E aí eu falei, você vai ver, eu vou falar desse assunto lá e é isso mesmo. Na hora que você começa a querer.
dia nós dois vamos parar de pensar, por enquanto nós não falamos. Mas aí o que acontece? Na hora que a gente começa a se envolver, que a gente começa a ver uma representatividade assim, dessa coisa que pegou, que a gente reconhece o filho de Davi, existem coisas, pessoas, situações positivas ou confortáveis, que começam a falar, para com isso, cara, o que é isso? Está tudo muito bem. Não, vai na igreja, lá na outra. Ou então você vai nada, que é isso agora, virou que é beata? Vai nada, para com isso, meu filho. Né? São as pessoas dizendo que fica quieta, nada disso, o que é isso? Não é? Não tem isso, gente? Você vai, você se prepara todo, senão hoje eu vou visitar um hospital de senhoras idosas, levar sabonete e tal. Aí alguém pega assim, abre uma cervejinha. Aí você vai passar pela cozinha, não fica barriguinha de porco. Né? Aí ele pega, vai começar o jogo. Passa na camisa do carro perto de você, vai começar o jogo. Você era mexicano? Não. Porque se fosse cruzeirense, eu falava, não. Eu falo assim, porque quando é do galo, você é galo doente, posição, era cruzeirense. Entendeu? São esses que falam assim, não, fica aí, está lá, filho de Davi. Eu descobri filho de Davi naquele trem que me pega. Eu reconheci filho de Davi. Aí vem a minha vontade de ir no cinema, ao invés de ir lá visitar. A vontade, não sei o quê, vem a vontade de brigar com outros, falar palavrão. Tudo isso das pessoas falam assim, cara, não, pai, não. Até os amiguinhos que nos acompanham começam a dar ideia, para você não ir no centro, para você não ir na sua igreja, para você não ir lá visitar quem você deve, né? De não ter paciência, falando, olha, se eu fosse você, já tinha arrebentado com ele, já tinha olhado na cara aquele serento. É esse que fala, vai não, seu certo, você pensa, você acha que vai dar atenção para você? Vai falar assim, você acha que esse povo está ligando para você? Você é mais um, que nada. Ele ouviu? Jeito nenhum. Quanto mais chegava lá, barriguinha de porco fritava, quanto mais cervejinha gelada abrindo, quanto mais moça bonita falando assim, não, pro samba! Mais ele se firmava, falava assim, não, foi em frente, ele falava, tem misericórdia de mim. E Jesus, finalmente, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego. Quem chamaram o cego? Chamaram o cego, Deus mandou chamar, tem conversa, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Então olha, o que eu acho que é fantástico nisso? Quem são os emissários de Jesus? São aqueles que estão no caminho com ele. Jesus, eu sempre falo, isso é muito interessante, que a gente, em oração, a gente tem que prestar atenção, tem que falar assim na terra como no céu. As nossas relações de sabedoria, as nossas relações de hierarquia se estabelecem tanto na terra como no céu. Você tem uma empresa, imagina uma fábrica, o sujeito está varrendo o show da fábrica, fala, né? Seu chão de fábrica, varrendo. Não é o João Dória, não, né? É o João Dória. Não, João Dória, esse é o João Dória também. Não, ele apareceu no carnaval. Varrendo, né? Está varrendo lá. Sobre ele tem um supervisor, o supervisor tem um gerente, o gerente tem uma diretoria, um superintendente de manutenção, que tem uma diretoria, que tem um presidente. Vamos supor aqui. Na medida que essa pessoa vai falar, ele consegue falar com o presidente. Mas ele não fala assim não. Não é verdade? Ele precisa varrer, cumprir o horário e tal, o superintendente vai perceber que ele está caminhando bem, aí vai falar lá com o diretor vai falar, olha, está um moço lá embaixo, não sei o quê. De alguma maneira, nem que seja a partir de números de produtividade, isso chega no presidente, o presidente manda, né? Que seja aumentado o salário lá no varredor da fábrica. Então, assim na terra como no céu. Então Jesus falou assim, ouve, manda chamar. Como é que esse presidente da empresa ouve? Pela produtividade, que é isso que rege. Jesus, o que estabelece o contato com ele é a nossa capacidade de amar. Tem uma história que fala do sujeito que ficava mendigando a porta do sujeito muito rico. E ele falava, tem isso, é comprida, muito interessante, que era um cachorro que deixava cair, né? Os cães deixavam cair a comida, era o que comia, que era dado para os cães e tal. Aí ambos morrem, Abraão, né? Coloca esse sujeito, que era um mendigo e tal, lógico, metáfora, uma situação muito boa, etc e tal. E aquele rico que não dava importância para ele, uma posição muito ruim. Aí ele pegava e falava assim, manda que ele molhe a ponta dos dedos para pôr na minha boca. Isso não dá, porque onde você está, você não chega nele. E onde ele está, não chega a você. Então fala como é que vai avisar meus irmãos que para prestar atenção, você olha, nós estamos falando com vocês, ó, há um tempão e ninguém faz nada. Então da mesma forma, você não chega, que rege,
rege Jesus é assim, é o amor. Na medida do seu amor, ele vai te perceber. Se você chegar nele, ele manda o superintendente, o negócio, avisar você. Eles foram chamados. Jesus mandou, eles foram chamados. Na hierarquia de amor, na competência de amor. E o varredor normalmente pode conversar com o presidente. E esse cego de Jericó foi ter com Jesus. O presidente dessa empresa amorosa, ele foi ter. Mas ele mandou chamar. Olha que interessante isso. A gente tem que pensar aquela história do padre que estava andando, né, ele agarrou no mundo da igreja e falou assim: Jesus, Deus há de me salvar. Aí passou um tronco, esbarrou lá e deixou o tronco passar. Veio uma pessoa assim, um barco ali: vem cá, seu pai. Eu disse: não, Deus há de me salvar. Ele subiu, morreu afogado, chegou lá em cima: Deus há de me salvar. Eu disse: gente, mandei tronco, mandei água. Eu não quis, que história é essa? Isso aí, fala. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-te: tem bom ânimo. Porque olha, os mensageiros de Jesus chegam assim: tem bom ânimo. Não é? Eles não chegam assim: vem cá, vem com conta da miséria. É mesmo? Não, eu vou chorar. Você está certo? Bom ânimo. Eles representam Jesus ali. Bom ânimo. Essa palavra ânimo aparece muito no Evangelho, Parece. porque ela é do latim e ela é ânima. Anima que é vida? Isso, Isso. que é vida. E olha o que ele fala mais: levanta-te. Então, Levanta-te. Ele estava sentado na beira do caminho. Olha a ordem dada por Jesus: levanta-te. Não fica de miséria, não. Levanta-te. O doutor Tempo uma vez falou, eu parafraseei dizendo o seguinte: já está aí, gente. Levanta, trazendo o pão da cadeira e começa. Levanta-te. Levanta-te, que ele te chama. Gente, você reconhece o filho de Davi, aquele comichão ali, nossa, aquilo que está me movendo, aquilo que está mexendo comigo mesmo. E ele manda um recado para mim: levanta-te que ele te espera. Pelo amor de Deus, é maravilhoso. É maravilhoso, não é? Aí ele vai com toda alegria. Aí, e ele, lançando de si sua capa. Gente, antigamente o povo, lá na época de Jesus, eles tinham uma túnica que era uns panos amarrados aqui e tal, e para cobrir, né? Eu lembro até do Henrique, lembra do Henrique? Ele sempre falava que ele queria andar de capa até hoje, né? Então, que bacana você andar com uma capa. Então eles tinham uma capa, né? Aquela capa assim que protegia do frio, da chuva, que era a proteção dele, aquilo que o protegia, que servia também para poder esconder eventualmente a sua roupa rota, esconder sua sujeira. Você tem uma capa, pode ficar lá, né? Imaculado, né? A barriga. Ninguém está vendo que tem barriga, olha que beleza. Aí que ele fala: lançou fora a sua capa. Naquele lança fora a sua capa, ele se mostra inteiro, desnuda-se. Porque para você, não adianta você ficar camuflando, né? O mestre, aquele que você vai entregar, independente dele poder te enxergar, independente do que você estiver cumprindo, não. O que espera, o que você espera para quem se coloca no caminho, é que se desfaça das suas máscaras, que se entregue inteiro. Você não se conhece verdadeiramente, não se conhece. Você está diante do dispensário de todas as potencialidades divinas. Você vai esconder alguma coisa dele? Para você que seguir o caminho, é necessário se reconhecer com suas fraquezas, com suas cegueiras. Você tem que desnudar, tirar sua capa, com a sua roupa rota, né? Com suas deficiências. Você não tem que esconder nada. E é o que ele faz? Ele se lança no caminho, ele se lança sem vergonha. Ele arranca a sua capa fora, deixa cair a sua capa. Não é assim que ele fala? Deixa cair a capa? Ou eu estou não, acho que tem sim. glamuroso falar cair. E ele lançando de si a sua capa, arranca a capa. Quem falou? Tem uma água? Uma água? Não, porque eu não vou pegar. Não, se você for pegar para você, eu quero também. Mas não precisa se preocupar. Obrigado. Ó, e ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Gente, é muito interessante isso. Tem uma passagem de Pedro, né? Que Pedro estava preso, aí o anjo do Senhor foi lá, fez um mil guarda, abriu a cela, e quando Pedro estava na rua, falou: tchau Pedro, valeu, hein? Foi embora. Ué, se vira aí. Se vira, meu amigo. Eu sempre falo uma coisa, gente, assim, você vai na onda do que você se alimenta, você dá.
vai desenvolver em você daquilo que você alimenta. Não tenha dúvida. Então imagina, na medida que eu vou ser idiota, vou ver na órbita do meu negócio, eu vou me fechando, eu vou estender a mão, eu vou fazendo assim. Né? Vou fazer uma analogia, que eu sou teatral, né? Mas se você começa a se encher de vida, agradecendo o dia, agradecendo o acordar, agradecendo o sol ou a chuva, agradecendo você está entendendo? O seu se dispor é assim. Então quando você vai ter com Jesus, você vai com muito mais facilidade na medida, ou com mais perfeição, na medida que você se tonifica. Se você se tonifica com gratidão, quem vai chegar perto de você? Quem vibra na gratidão. Se tonifica com alegria, quem chega perto de você? Quem tonifica com alegria. Se você só fica pensando, nossa, que miséria, né? Dá bom dia, você viu a última conversa? Vocês cantaram, viu? Aí começa. Olha o ambiente que está assim, para trás. Então, quando você estender a mão para Jesus, não é mais sentado na beira do caminho, é em movimento. É em movimento, é no movimento de amor, no movimento do caminho de Jesus. Aí, é que eu acho que é interessante, ó. O cego que ele faz. Ele levantou-se e foi ter com Jesus. Ele precisou ir ter com Jesus. E cego, hein? E foi ter com Jesus, não importa os recursos que ele tiver, mas ele vai ter com Jesus. Gente, nós temos que ter com Jesus. Agora, o que é ter com Jesus? Você chega lá e fala, vem cá Jesus, vamos bater um papo aqui sério, eu sei melhor. Segura na mão de Jesus. Seguir Jesus, meu Deus, para onde é que foi que eu vou atrás dele na hora? Seu negócio é esse, segurar na mão, cadê? A mão de Jesus, gente, é tudo símbolo. Você tem que entender isso. A gente fica naquele olhar compassivo, segurando a mão de Jesus, a gente fica caidinho, vem cá, Jesus. Não, eu tenho que ter com Ele. E ter com Ele é seguir a lei. E a lei é a lei de amor. Eu tenho com Jesus na medida que eu me coloco na posição em que Ele, como cego, vai perceber nesse Senhor. No guardanapo. Muito obrigado. Ter com Jesus é buscar a lei. Ter com Jesus é se colocar no caminho. Dar a mão a Jesus é estar disposto, como ele colocou para João e Tiago ali, a batizar inteiro, a comer o que ele comeu. Entendeu? Eu também não sou Jesus. Mas você tem potencial, sois deuses. Deus no sentido de potencial, né? Porque Deus é um só, Deus com desenho, D minúsculo. D minúsculo, né? Nós falamos disso, você chamou a atenção até. Então, isso assim, quando ele fala assim, vou ter com Jesus, é caminhar em direção a Jesus, se movimentar, estava sentado, levantar-se, jogar, fazer cair a capa, sem máscara, sem nada, e ter com Jesus. Esse é o ter com Jesus. Então, a gente fica pensando que ele fez assim, deixou a capa, porque estava cego, não viu onde estava a capa, levantou, meio capenga assim, caminhou, foi ter com Jesus. Jesus, vem cá, estou eu aqui, ó. Não é isso não. É levantar na beira do caminho, pôr-se em movimento, vai ter com Jesus. Agora eu acho que a coisa mais interessante de tudo que eu acho daqui é isso. Eu acho tudo interessante. E Jesus falando disse-lhe, o que queres que te faça? Gente, você viu lá com o Tiago, o João também perguntou, o que quer que eu vos faça? Né? Falaram que pedimos, o que queres que eu vos faça? Né? Pensa bem, você tem um menino de 3 anos de idade em casa, um filho tem, né? Meu filho, o que você quer comer? Óleo. Um prato de óleo para você, meu filho. O que você quer beber? Então tá, 2 litros de carnaval. Assim que você faz? Nunca. Não bem que você não conhece consciência aqui, né? Paz também, né? Meu filho, tá na hora de comer. Opa, você não é, filhinho, você não. Beterraba, cozinho, banana e beber. Meu filho, hoje é aguinha. Olha que delícia, aguinha. Vai tomar suquinho. Mas não tem açúcar. Não tem açúcar não. Você nem sabe que é açúcar, porque você está pedindo açúcar. Prendeu uma vizinha, né? Fica dando Coca-Cola para você. Você não vai perguntar para filho, por quê? Porque é uma criança. Paulo já dizia, das crianças de papinha. Na medida que a pessoa amadurece e cresce, ela já tem alimento sólido para comer. Então você não chega para uma criança e pergunta, o que você quer? Você chega para a criança e determina, porque é sua responsabilidade. O seu ato de amor não é você conceder os desejos, os caprichos da criança.
é fazer aquilo que a sua responsabilidade amorosa determina. E a responsabilidade amorosa muitas vezes é o não. Assim como muitas vezes nossas doenças são remédios, nós não podemos simplesmente chegar movidos pelo afeto. Eu sempre digo isso. Vem a filhota de 15 anos, né? Nossa, exuberante de língua, de 15 anos, chega e fala assim: ô pai, amarrei. Aí a Natália fala: a Luísa vai, né? Aí você fala: eu posso ir, assim, vai, filho, pai, eu te amo, pai, dá beijo. E ela vai, aquela porcaria, é uma menina descabeçada e tal. Mas ela muito feliz, filho, que ele deu um beijinho. Ela chegou no dia seguinte arrasada, ela fala: papai, eu te amo, eu adoro, filhota assim, sobrinha, né? Adoro os cachorros, cafuné de sobrinha, só que toda idade, então é bom, né? Mas tio pode. Agora pai, de fato, o que é? Onde é que é o lugar? Aí é uma rede, não pode mais. Não vai, eu quero ir, não vai, eu te odeio, papai. Não vai, fica sem percepção, acho que fica faltando, não vai por quê, né? Olha, você não vai por que não? Será por que não? Não vai, pronto, você não é capaz de compreender a ponto de pedir, ela pode até compreender, você estudando, mas o que vale é a sua posição de responsabilidade em relação à vida dela, dizendo não. É ato de amor, é um ato que vai te satisfazer, não vai, porque ela não vai chegar para você, passar a mão na cabeça que a funete, te amo, papai querido, ela encher de beijo. É uma delícia sobrinho fazer isso, né? Filhota fazer isso, é muito bom, mas você tem amor. Você não está colocando em primeiro lugar o seu afeto, a sua relação, né? Que é muito gostoso. Isso não, isso deixa, não tem problema. Você não está incomodado com isso. O que vai satisfazer é verdadeiramente o seu amor. Então, quando Jesus chega e fala: que queres que te faça? Ele está reconhecendo nele o quê? Uma pessoa, um ser já com maturidade. Que pode escolher. Que pode escolher. Porque nem todo mundo pode vai saber. Aí a gente, vamos nos colocar aqui. Outro dia eu sempre, o Luiz Sérgio conta essa história de atendimento fraterno. A senhora falava assim: meu Deus, eu rezo tanto para o meu filho, não dá certo. E você está rezando? Estou rezando. Você fala: vem cá, como é que você está rezando? Eu rezo assim: oh meu Deus, quebra o braço da corrente dele. Como é que ela estava rezando? Tem que quebrar, né? Tem que entender. Para quem que está rezando, né? Rezar de amor, né? Mas rezar para o concorrente quebrar o braço? Reza, isso é uma maldição. Então você está rezando para outras pessoas que não sejam para Jesus, para outras entidades que não é Jesus. Então é o seguinte: é um concorrente, não falei direito, né? Reza para o concorrente, o filho que estava tendo sucesso, quebrar o braço para fazer a prova e passar. Não é isso. Então quando ele chega e pergunta: o que queres que eu faça? Reconhece nele a maturidade suficiente para que ele possa conceder. E olha, depois nós vamos ver que Emmanuel fala, nós vamos fechar com Emmanuel. Ele fala assim: estava diante dele o dispensário de todas as potencialidades divinas. Tem um caso que conta muito interessante, que meu filho me descobriu, eu achei muito lindo, que fala sobre o gênio da tradição árabe. O gênio da lâmpada. Você já viu o gênio da lâmpada? O gênio da lâmpada, chega o gênio, né, pergunta: te concedo 3 desejos. Né? Quem aqui, pessoal fala: você não pode ressuscitar ninguém, nem fazer ninguém se apaixonar e tal. Agora eu coloco isso aqui: quem aqui, tá, eu incluso, não pedia de cara uma mega sena como aqui assim, ó, né? Pensa bem, não dá? Eu estou lá, o gênio falando: o que você quer? Aí a tradição árabe fala que o gênio odeia uma. Odeia uma. A quem ele concede os desejos. Por quê? Porque ele está dando asa aos caprichos humanos. Está dando asa aos caprichos humanos, quer dizer, não é que você pede riqueza, coisas que você não tem, coisas que você supõe estar situada a felicidade, a solução da felicidade, você está alimentando os seus caprichos. Por outro lado, Jesus já disse o seguinte: tudo que pedires em oração a Deus Pai será concedido. Agora pensa, quando estou diante do gênio da lâmpada e peço mega sena, eu estou pensando em Jesus? Pelo amor de Deus, eu estou pensando nos caprichos. Olha, que fuja. O Salomão que fala que um dia vai me dar um fuja. Quando eu falo que é rica, tem um fuja. Olha eu de fuja, não, olha que coisa enchida. Entendeu? Não. O que acontece, seguinte? Quando você faz oração, primeiro você reconhece Jesus,
filho de Davi. Você reconhece ele. E quando reconhece ele, você está reconhecendo também as leis divinas, que Deus é soberanamente bom e justo. Você reconhece que o estado em que você está é aquilo que você necessita. Você reconhece que sua vida não se resume a esse momento que você vive, que sua vida é eterna, que você é individualidade. Cada coisa que acontece, já que Deus é soberanamente bom e justo, é o necessário para o meu aprimoramento na vida eterna. Então nada me falta. O que me falta e que eu vou pedir mesmo é mais força para poder cuidar das minhas virtudes necessárias para poder enfrentar todas essas dificuldades e sair delas vitorioso. Vitorioso no sentido de me vencer e cada vez mais crescer como Espírito, cada vez mais me aproximar, ser uno com Deus e não resolver facilmente os problemas que me foram dados com graça divina, com misericórdia divina, para poder exatamente mexer com minhas disposições de trabalho, com meus aprimoramentos pessoais. Aí eu simplesmente os rejeito e vou lá e abraço a Mega Sena. Gente, se eu ganhar a Mega Sena, tá? Vocês não vão achar que eu vou dar para os outros não, porque aí é porque Deus queria ganhar. Mas eu não vou pedir isso. Vocês estão entendendo? Eu não vou ficar colocando energia em achar soluções miraculosas para situações das quais, por misericórdia divina, me são colocadas, para que eu aprimore a mim mesmo, para que eu cresça como individualidade, para poder superá-las. Porque nosso estágio aqui na Terra é lição, é aprendizado. Eu quero que Jesus, eu quero trabalhar para Jesus, esse filho de Davi chegar para mim e falar: o que queres que eu faça para você? Aí, o que ele respondeu? Vamos seguir. Olha só. E o servo lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Então veja, olhar e não ver. Ou ver e não olhar, não sei qual é. Ele não perguntou, ele não falou que eu quero olhos. Quero olhos. Não. Veja. Agora olha que curioso. Você lembra lá no início o que ele era cego? Sim. Arrancar os olhos. Que eu tenha vista. Como? E eu recomendo, Jesus podia tudo, como é? Dispensar de todas as potencialidades divinas. Tá bom? Aí é o seguinte, ele podia pedir o que ele quiser, até pegar sendo acumulada. Olhar é olhar. Olhar. Você estava pensando. Ver é focar. É focar. Perceber e focar. Então, existem várias coisas que a gente pode fazer isso, mas a gente sente lá naquele trem que dá um trem na gente, o que é essa vista aqui? Não é verdade? É essa que nós buscamos o tempo inteiro. Essa vista de deixar assim. Meu pai falava assim, que a dúvida é do corpo, a certeza do Espírito. Não é que ele fala que ter vista, é ter o foco e a certeza no Espírito, de que ele é filho de Davi, que eu posso seguir. E olha o que ele fala. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Ele fez a cara, ele se entregou, ele foi em direção a Jesus. Ele soube o que pedir e logo viu que era a fé que dava vista para ele. E seguiu a Jesus por onde? Pelo caminho. Isso era o meu caso. Não é verdade? Onde ele seguiu Jesus? Pelo caminho. Aquele mesmo caminho que era a subida para Jerusalém, aquele mesmo caminho que vinham os discípulos e toda a multidão, aquele caminho de ação. Ele não se pôs a andar, ele ficou lá em Jericó, mas ficou no caminho. Seguiu Jesus lá em Jericó, deixou de mendigar e passou a andar no caminho, a se mover no caminho. Sabe uma coisa que eu reparei ontem, e agora eu estou reparando mais ainda? Ontem na pessoa que falou aqui, que eu não sei se é Cristo, ele fala. Várias vezes Jesus tem que dar prova que ele é o Jesus, os seus apóstolos. Sim, né? Então o São Pedro vai andar na água, não acredita que tem essa possibilidade, afunda. E o outro não acredita, tem que enfiar a mão na chaga. Agora é interessante que quando há milagres, as pessoas sempre têm a fé. E elas são excluídas desse, pelo menos no Evangelho, excluídas desses 12. Que a fé está sempre vacilando. Sim. Você já notou isso? Já notei. Mas na verdade a gente tem que pensar que eu penso. Não pode falar que a gente tem que ir, não. Nós estamos pensando, tem que ir nada. Tem que ir, né?
A gente fala esses trens, assim, tem que, a gente coloca um tem que, parece uma teimosia. Não, vamos devagar, né? Vamos caminhando na medida que a gente consegue, na medida que é bom, né? Que a gente pelo menos estabeleça o pensamento. Eu fico pensando assim, que toda vez nós temos que nos referenciar. Nós temos em cada um de nós, vamos falar assim, que Jesus veio não veio para os sãos, veio para os doentes de alma. Então, assim, eu sou são, eu pago IPTU, né? Direitinho em dia, eu sou. Não, ninguém é uma escada só. Tem coisas que nós estamos muito bem, outras nós não estamos muito bem, não. Certo? Nós vamos ter demônios, não sei quem falou isso, eu achei interessante, nós vamos ter demônios a enfrentar até o último dia antes de ficarmos juntos com Deus. Nós veremos, nós estamos no planeta de expiação, até a última encarnação que nós tivemos aqui, nós teremos demônios a enfrentar, ou seja, teremos dificuldades a suportar. Por enquanto nós temos muitas variantes. É evidente que em determinados aspectos, às vezes aspectos relativos a tensões da vida cotidiana conseguem superar, mas em outros aspectos relativos, sei lá, à sexualidade, ou aspectos relativos ao julgamento, ou aspectos relativos a alguma outra coisa, eu não estou tão bem estruturado, mas nós somos assim mesmo. Então, quando fala do meu entender, quando fala dos discípulos, fala aqueles que se propõem a seguir no caminho de Jesus, que tem seus aspectos positivos, mas existem outros aspectos completos, que também seriam eles específicos e não são. Não deixam de ser referências, não deixam de estar no caminho, estão no caminho, mas ainda estão no caminho. Então, por isso, quando fala, no meu entender, no nosso entender, quando fala da fé vacilante dos seus apóstolos, dos seus discípulos, está falando de nós mesmos. É muito difícil a gente falar assim, eu estou abraçando, estou fazendo isso, aquilo, etc e tal, mas no nosso meio dia nós sabemos aquilo que nós não temos condição de ainda nos atestar completamente. Nós não somos santos, de fato não somos, mas temos um espelho, temos um ideal. Nós temos que ter consciência de que existe um ideal, o ideal está no filho de Davi, é o caminho do qual eu estou querendo seguir. E assim como João e Tiago, filhos de Zebedeu, devemos sentar na beirada, à direita e à esquerda, porque nós não somos completos ainda. Essa é a reflexão que eu tenho a respeito dos apóstolos. Todas essa fé vacilante, todos os aspectos, o Bartimeu, o Pedro, somos nós mesmos. Nós nos identificamos com cada passagem dessa. Se nós isolarmos as passagens evangélicas e não nos colocarmos em cada passagem, fazendo análise daquilo que acontece conosco, nós teremos igual o Bartimeu antes de Jesus passar em Jericó. Estaremos mendigando à beira do caminho. E nós não estamos aqui para isso. Jesus não nos colocou para ficarmos à beira do caminho. Nós tivemos a misericórdia, não o merecimento, estarmos encarnados, por isso somos muito gratos para que tomemos o caminho e não ficarmos sentados, inativos, mendigando a quem se põe a caminhar. Não é isso? O livro não pode esquecer que Jesus sabia da condição humana dos próprios discípulos. Sim, sabia da condição humana dos discípulos, exatamente. E a todo momento ele utilizou esses discípulos, exatamente nas suas vacilações, para nos ensinar a todos. Ele sabia que Pedro ia negar ele 3 vezes. Isso. Ele sabia disso. Sabia disso? Eu só estou lembrando que quem foi agraciado por algum milagre, alguma cura, vai porque sua fé te salvou. Sua fé te salvou. Se a gente pensar bem, a gente sempre tem a ideia, que nós movemos muito pela palavra da carta, também assim na terra como no céu, né? Com essa questão de graça, ser nada pedido e foi lhe dado de graça. Que foi agraciado, foi uma graça divina. Ele fala, uma graça divina. É uma coisa que se fala assim do resultado de amor. Mas, se é nascer na terra como no céu, o que vem de graça nesse mundo? E por que viria de graça no céu? É graça, mas não é de graça. Entendeu? É uma graça, mas não é de graça. Não é? Você viu? O cego, e ele foi ter com Jesus. Não foi de graça, não. Ele teve que levantar, ele teve que reconhecer, ele teve que vencer a turma, que dizia não fala, ele fica quieto, né? A cervejinha, a cabeça do gado ficou conversando, a barriguinha de porco, não, levantou, e vem a mulata sampando, vamos lá e tal, disse, não. Foi lá ter com ele, entendeu? Da mesma forma. De graça não, mas é uma graça. Terminando, Jesus disse, vai com a série de bem, aqui na relação das palavras que eu ia falar, eu queria que a gente terminasse, já que passei 5 minutos, não perdoe, com a passagem do Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, lição 44, chama o cego de Jericó. Imagina que está escrito ali, né? Que ele pega essa passagem dizendo, que queres que te faça? Ele respondeu, Senhor, que eu vejo. Aí Emmanuel comenta,
O cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informa-nos a narrativa de Lucas, Marcos e Mateus, que o infeliz andava pelo caminho mendigando. Ele coloca andava pelo caminho, olha que interessante, né? Já no Marcos você fala que estava à beira do caminho, mendigando. Mas mendigando tem a sua expressão. Sentindo a aproximação do mestre, põe-se a gritar implorando misericórdia. Irritam-se os populares em face de tão insistente rogativa. Eu acho interessante isso, irritam-se os populares, os ordinários. Não é que é do povo, não. Aquilo que acontece todo dia, né? Tentam impedi-lo e recomendam-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e interroga com amor: o que queres que te faça? À frente, olha o que ele fala, do magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla, pedido sincero responde apenas isso: Senhor, que eu vejo. O propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso de todas as circunstâncias da vida. Mergulhados na carne ou fora dela, somos, às vezes, esse mendigo de Jericó, esmolando-nos às margens da estrada comum. Chama-nos a vida, o trabalho, apela para nós. Abençoamos a luz do conhecimento, que a Paulinha falou, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. E, quando surge a oportunidade do nosso encontro espiritual com Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Né? Pega senso. Por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas. Porquanto não é preciso compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta lhe peçamos o dom de ver, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo, que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Então é isso, gente. Né? Boa pergunta? Muito obrigado. Então vamos à nossa segunda fase musical, pode ser?